Olá, boa noite. Que prazer estar com vocês aqui hoje no quinto seminário de gestão em saúde. Sou muito feliz em estar aqui trazendo um formato diferente. O tema de hoje é falar de gestão em saúde com um bate-papo com gestores e não esquecendo de trazer para vocês a pauta principal que a gente está discutindo nesse seminário deste ano. Então, o que a gente está conversando esse ano é gestão em saúde, inovação e as políticas públicas. E trazer esse tema relacionado à gestão de reprodução humana, que é um tema que tem tão pouca acessibilidade, foi uma estratégia que a gente adotou para conversar aqui hoje, nesse momento com vocês. Então, como é um bate-papo, eu vou combinar com vocês daí, que eu vou estar aqui ligadinha no chat, para que vocês possam sentar aqui do meu lado e participar aqui comigo, tá bom? Então, o tema vai ser gestão, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse cenário da reprodução humana, vamos falar de gestão em saúde, vamos falar das inovações, o que está acontecendo de inovação nessa prática de reprodução assistida, e eu quero que você esteja aí comigo, fazendo sua perguntinha, porque eu vou traduzir ela daqui e esse momento fica todo nosso, tá bom? Então, queria agradecer Tatiana e Renata por terem aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Priscila, muito obrigada. Obrigada ao FMG também por dar esse espaço para a gente falar um pouquinho desse tema. Obrigada, Priscila. Boa noite a todos. Vamos aí contribuir, com o que a gente conseguir. Perfeito. Então, para a gente já começar, aproveitar bem esse tempo, eu queria já começar fazendo 3 temas aqui no nosso bate-papo. Primeiro, a gente rapidamente brifar um pouco esse cenário da reprodução humana, pensando nas políticas públicas também, de cenário. Depois a gente conversa da inovação e finaliza ali na gestão. Então, vamos tentar fazer pegando os principais temas do nosso seminário e trazendo aqui para a mesa. Quando a gente fala da reprodução assistida, esse é um tema que eu estou vendo assim, que é a pauta do momento. Hoje, com a independência feminina, a mulher está mais priorizando a carreira e muito mais cedo, já congelando seus óvulos, para ela ter certeza que depois a estratégia, se ela quiser ser mãe, ela vai ser no futuro. Mas, no entanto, o que a gente também está lendo muito, eu queria que a Renata me contasse sobre isso, é o aumento da infertilidade. Então, pronto, nós gestores, a gente sempre pensa que a gente traz uma solução quando tem um problema, Então, pensando em problema, para nós gestores atuarmos, Renata, conta pra gente sobre essa questão, esse aumento da infertilidade no Brasil e no mundo. Pois é, Priscila, é um problema mundial, como você falou, a infertilidade, ela não tem discriminação racial, não tem discriminação de etnia, nem de países ricos ou pobres, ela acomete igualmente, os pacientes em países pobres e em países ricos. O que acontece é que, geralmente, em países mais pobres, as pessoas têm menos acesso aos diagnósticos, aos tratamentos, certo? E o que a gente tem observado a nível mundial é que a infertilidade masculina, que é mais fácil da gente aferir, da gente fazer exames que não são invasivos, que é o espermograma, a gente consegue ver que está tendo uma queda de 1% ao ano nessas taxas de motilidade espermática, na morfologia. Então, a gente tem observado isso e nas pacientes, nas mulheres, o que a gente observa é uma queda na reserva ovariana. Ou seja, ela que nasce com todo o seu estoque de óvulos prontos, a gente nota que esse estoque está se esgotando mais rapidamente. E ainda não temos uma causa única, para isso, mas a gente acredita que o estilo de vida esteja envolvido, os disruptores endócrinos, a poluição, toda essa questão ambiental tem contribuído muito para esses fatores. Nossa, é preocupante quando a gente vai enxergando tudo isso. E Tatiana, me conta, você está nessa gestão, é enfermeira, gestora, lidera à frente de um programa de reprodução grande, inovador, há 30 anos. E eu queria saber o seguinte, qual é o perfil desse paciente que busca reprodução assistida? Isso ao longo do tempo, isso tem mudado? Como é que funciona nesse dia a dia? A gente entendendo perfilização. Priscila, tem mudado sim, tá? Antigamente, o mercado recebia
né, para fazer tratamentos de reprodução assistida, casais inférteis, né? Hoje, com a mudança na configuração das famílias, a gente tem recebido outros perfis, por exemplo, casal homoafetivo, paciente, mulheres e homens que querem ser mãe solo, pai solo, né? Mulher que quer congelar os óvulos para postergar a gravidez, que primeiro ela quer estudar, ela quer ter uma estabilidade financeira para depois pensar, né, depois pensar na gestação. Então, vem mudando muito ao longo do tempo. Aproveitando, falar aqui um exemplo, né, que a gente teve há alguns anos, o paciente foi para congelar seus óvulos antes de fazer a mudança de gênero. Olha que interessante. E depois aí de uns 5, 6 anos, esse paciente voltou para fazer o tratamento, queria construir família. Ele voltou, usou os óvulos que foram congelados, com sêmen doado, com, né, banco de sêmen de doador anônimo. Colocou, né, inseriu o embrião na parceira dele e aí conseguiu construir a família. Então, há anos aí, a gente não imaginava nunca que isso poderia acontecer, né? Então, o perfil hoje de família está mudando muito. E pensando assim, que a gente tem vários gestores aqui hoje no programa, né, que são do programa ou que querem entrar no programa de pós-graduação em gestão dos serviços de saúde. A gente tem gestores da área de atenção primária, gestor hospitalar, gestores que lideram linhas de cuidado da mulher, do homem, do adulto. E pensando em acessibilidade, se a gente for pensar, a linha oncológica, por exemplo, eu acho que ela se conecta muito com a reprodução humana, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso para os gestores que estão aqui hoje. Como fazer a gestão e um planejamento dessa paciente, por exemplo, que vai, ou o paciente, né, que vai fazer um tratamento oncológico, a quimioterapia, radioterapia. Isso é interessante. A gente vê alguns casos de ninguém pensar nisso, né? E depois, lá na frente, essa pessoa pode ser prejudicada. Ela tinha desejo, talvez, né, de ser mãe. Conta um pouquinho sobre isso. Priscila, esse tema é muito importante. Que bom que, né, que você falou sobre isso, porque falta muita informação. Né? A gente tem aí uma carência muito grande nas políticas, né? Porque nem todo mundo tem informação do tanto que é importante, por exemplo, essa paciente, ou a mulher ou o homem que foi diagnosticado com um problema oncológico, fazer o congelamento dos gametas antes de passar pela quimioterapia ou pela radioterapia. Por quê? Porque diminui muito a quantidade. Às vezes, até zera essa quantidade de material. Então, nossa política aí, né, ela é muito precária, porque não tem informação. O oncologista mesmo não repassa isso para o paciente. Então, esse é um tema muito importante, que deveria ser muito bem falado, muito bem divulgado, e não é. E o Brasil avançou muito na questão oncológica, né? A gente viu que teve um avanço. Hoje, o paciente oncológico, ele tem um prazo para ser atendido. Talvez conectar todo esse contexto, né? Se a gente for pensar, hoje é um momento muito de reflexão, nós gestores aqui, como é que a gente pode incluir isso no contexto de uma jornada de um paciente oncológico, né? Pensar no indivíduo na frente. E assim, quando o paciente recebe esse diagnóstico, ele fica bastante debilitado, deprimido, né? E imagina se ele pudesse receber um tratamento pensando no futuro, né? Olha, vamos fazer um tratamento de congelamento de óvulo, porque você, né, pode querer ser mãe, querer ser pai. Então, isso eu acredito que é até um ânimo para o paciente. De perspectiva. Exatamente, de futuro. E falando em inovação, Priscila, há
15, 20 anos atrás, não se pensava em congelamento de óvulos, né? O congelamento seminal é mais antigo, mas em torno de uns 50 anos, 40 anos. E o congelamento de óvulo é bem recente. E antigamente fazia-se o congelamento de tecido ovariano, que ainda é feito, mas agora o congelamento de óvulo é o tratamento padrão ouro, né, para essas pacientes que querem preservar a fertilidade. Então, ainda é feito o congelamento de tecido ovariano, não é considerado mais experimental, mas é uma técnica mais restrita, né, que requer cirurgia para retirada do ovário. Então, ela ainda é menos utilizada, mas o congelamento de óvulos já está totalmente difundido e deve ser difundido mesmo, né, para preservar a fertilidade da paciente. E técnicas? Você falou dessa, tem outras técnicas para a gente entendendo e evoluir para a parte de inovação? Quais são as técnicas hoje que existem no mercado para reprodução assistida? Priscila, a gente tem várias técnicas hoje, né? Desde baixa complexidade a alta complexidade. Então, eu vou citar aqui algumas. Renata, você complementa aí se eu esquecer de alguma. Nós temos... Eu acho que a Renata pode ir linkando com a inovação, né? Claro, vocês estão trabalhando com inteligência artificial. Claro. Nós tivemos aqui ontem o Alexandre Chavegato, lá da USP, veio trazendo, teve uma moderação maravilhosa, foi um momento bem interessante, falando do machine learning, da inteligência artificial. Então, vocês podiam já ir contando também, na hora que a Renata for falar, da Chloe, que é a inteligência artificial que vocês já utilizam aí na reprodução assistida. Sim. Hoje a gente tem, né, tratamento, como eu te falei, de baixa complexidade, de alta complexidade. Pacientes que são mais jovens, que precisam aí, tá tentando engravidar e não está conseguindo. A gente pode fazer, né, coito programado, que é induzir um pouquinho, estimular um pouquinho a indução ovariana com remédio e programar o dia do casal namorar. Então, esse é baixa complexidade mesmo. Depois vem a inseminação artificial. Como é que funciona a inseminação artificial? A paciente também tem a indução ovariana com um pouquinho mais de remédio e no dia como se fosse namorar, a gente colhe o sêmen dessa paciente, ele é preparado dentro do laboratório e é introduzido esse sêmen já direto no útero da paciente. E vem a fertilização in vitro, né, que é de alta complexidade, que tem aí para casais homo, né? Enfim, que faz a indução ovariana, retira o óvulo, esse óvulo é levado para o laboratório, colhe o sêmen, que também é levado para o laboratório, dentro do laboratório faz a fertilização, que é a injeção intraplasmática do espermatozoide, que a Renata pode explicar melhor, né? E já transfere o embrião para o útero da paciente, né? Então, a gente tem esses tratamentos, a gente tem o congelamento de óvulo, a gente tem o congelamento do sêmen, a gente tem o diagnóstico do embrião. O que é o diagnóstico do embrião? A gente faz uma seleção para ver se esse embrião tem alguma doença genética, né? Então, tem vários tratamentos hoje. E essa atividade, Sim. Renata, conta pra gente aí essa Olha graça com inovação, que é uma pauta que a gente quer debater muito no nosso programa. Nas técnicas de baixa complexidade, fica difícil a gente trazer alguma coisa em termos de inovação tecnológica, né? Talvez na parte de ultrassom, que a gente já tem inteligência artificial agregada à contagem de folículos, indicando para o médico qual seria o dia melhor para ele dar tal medicamento, ou se ele deve aumentar a dose. Então, esse acompanhamento da paciente, ele já está mais moderno. Então, seria uma forma de otimizar o tratamento da paciente. Na parte seminal, que a Tati falou sobre inseminação intrauterina, quando a gente recebe o sêmen, a gente tem algumas formas de preparar esse sêmen no laboratório, de acordo com o quê? Com as características que esse sêmen apresenta. Então, algumas técnicas mais atuais, a gente chama de microfluidos,
que são dispositivos que são utilizados e eles vão coletar os espermatozoides de forma mais natural, próxima assim ao que acontece no trato reprodutor feminino, com essa dinâmica de microfluidos, em que vão passar os espermatozoides que têm melhor motilidade, melhor morfologia e menor fragmentação de DNA. Então, teoricamente, você teria um dos espermatozoides de melhor qualidade ali naquele preparo seminal. E esse preparo ele pode ser usado tanto para inseminação quanto para fertilização in vitro, que a Tati mencionou. Quando a gente faz essa fertilização in vitro, a gente tem um modelo de FIV clássica, que é quando você coloca o óvulo e o sêmen preparado e o próprio espermatozoide entra no óvulo, certo? E existe uma técnica que é a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que a gente coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Eu acho que essa imagem que todo mundo tem na cabeça, né, que mostra um laboratório em que uma micropipeta segura o óvulo e uma outra micropipeta coloca um único espermatozoide dentro dele. Então, nesse quesito de ICSI, a gente tem várias inovações surgindo, também relacionadas, né, ao preparo dos gametas, à seleção desses gametas, tanto com inteligência artificial como com esses dispositivos de microfluidos. Então, a gente tem inteligência artificial que consegue avaliar a qualidade daquele óvulo, a chance daquele óvulo se desenvolver a blastocisto e a chance daquele óvulo gerar um bebê em casa. Nossa, que fantástico. E do espermatozoide, a gente consegue selecionar, também com inteligência artificial, o melhor espermatozoide para colocar dentro do óvulo. Então, após essa inserção do espermatozoide dentro do óvulo, a gente ainda tem a opção de acompanhar todo o desenvolvimento embrionário com uma incubadora que tem um sistema de time-lapse. Então, essa incubadora ela consegue filmar os eventos que acontecem desde a colocação do espermatozoide dentro do óvulo até o 7º dia de desenvolvimento, e ela vai pontuar esse desenvolvimento embrionário com um programa de inteligência artificial. Isso no Brasil já? Sim, no Brasil. Lá na clínica, nós validamos, como você falou, a Chloe, que é o nome desse programa de inteligência artificial. Então, ele já está validado para ser utilizado na clínica, tá? E ele realmente nos mostra eventos que antes a gente não tinha acesso. Ele nos mostra as notas desses óvulos e posterior desenvolvimento embrionário em relação à taxa de formação de blastocisto e taxas de gravidez. Então, ele me fala, este embrião tem a chance de... a escala varia de 0 a 10, né? Esse embrião tem a chance 9 de formar um blastocisto. Então, eu consigo, assim, selecionar os melhores embriões ou para congelamento ou para transferência para o útero, né? E isso daí é um grande avanço. Não que ela vá mudar a qualidade do embrião que eu tenho, né? Isso é importante ressaltar. Assim como a análise genética do embrião, eu só estou fazendo um screening daquele embrião. Eu não mudo o conteúdo genético, eu não mudo a forma como ele vai se desenvolver. Mas é uma forma que eu tenho para selecionar o embrião, né? E ver eventos que eu não consigo ver a olho nu. Então, isso é muito interessante para a nossa área. Não, e é muito interessante porque a gente vê que a gente não está fora do que está acontecendo no mundo também, né? Não. Desses aplicativos que a gente usa no nosso dia a dia, né, que sabe a música que a gente gosta, do caminho que a gente prefere, né, tudo isso, reconhecimento facial, isso tudo utiliza inteligência artificial. E o laboratório não pode ficar de fora disso. Sim. Eu digo laboratório, a área da saúde em geral, né? Sim, e se tem uma coisa que os gestores... eu falo que aqui está cheio de gestores, a gente precisa de refletir muito nisso, porque muita gente fala assim, olha, eu tenho medo da inteligência artificial, está tendo robô humanoide, está tendo tudo isso, isso vai me substituir. Né? E o que a gente vai escutando muito mais agora se você não souber inteligência artificial, aí sim, alguém que sabe ela vai te substituir. Exatamente. Então, é uma reflexão para todos que estão aqui. O Alexandre Chavegado falou isso ontem, então vou reforçar aqui hoje.
se é uma questão, né, que todo mundo precisa de pensar aí como gestor, é saber usar a inteligência artificial. Exatamente. Né? E como é que é a acurácia quando a gente fala disso tudo? Que quando a gente tem um processo na gestão, eu preciso de medir a efetividade. Hoje tem acurácia do processo da embriologia, do laboratório? Como é que funciona isso? Sim, existem consensos mundiais, tá, que o Brasil segue. Então, existe o consenso europeu, ele é chamado de consenso de Istambul, e a gente tem um consenso de Viena. Então, esses são os 2 consensos que nós utilizamos, né? Então, eles têm os valores mínimos de taxa de fertilização. Então, são aqueles óvulos que são inseminados e que começam a se desenvolver. Ele propõe também taxas de formação de embriões, de bons embriões, taxas de degeneração pós-procedimento. Então, a gente segue esses padrões e o que a gente busca sempre é atingir um benchmark, né? Então, a gente não trabalha com o mínimo, a gente quer sempre o máximo. E, para isso, a gente tem esse guia, que é mundial, pela Sociedade Europeia. Que são ciclos de melhoria, como toda gestão. Sim. Não é que a gente analisa, entende o que é a lição Exatamente. aprendida, Isso melhora, compara. É muito importante ser acompanhado mês a mês, conforme o tamanho da clínica, né? Lá nós fazemos nossa reunião mensal com todas essas taxas, né? De fertilização, desenvolvimento embrionário, taxa de formação de blastocisto, o próprio resultado de gravidez, né? É o que a gente quer, um bebê em casa. Então, isso tudo lá é acompanhado mês a mês, dentro dos valores estabelecidos por esses consensos. E vamos pensar na política pública. O SUS tem direito a tudo isso, gente? Conta pra gente, que a gente falou da linha oncológica. Quem é do paciente do SUS tem acesso à reprodução assistida? Priscila. Existe alguma política, alguma coisa? Existe, sabe? O SUS, ele tem o tratamento para reprodução assistida. Ah, que bom aí. Mas, né, assim, o paciente ele tem critérios para entrar nessa fila, para conseguir fazer o tratamento. E quando ele entra na fila, tem um tempo de espera para começar o tratamento. Então, a média aí de espera são de 5 anos, que é muito tempo. É muito tempo. Né, para fazer um tratamento. Por exemplo, uma paciente que consegue entrar para fazer esse tratamento, que consegue entrar na fila com 35 anos, quando ela for fazer o tratamento dela, ela já está com 40. E a partir dos 35 anos, a reserva ovariana vai diminuindo drasticamente com o passar do tempo. E fora a infertilidade que a Renata colocou lá no início. Exatamente. Então, isso é muito triste, né, para quem precisa deste tratamento. Eles têm muita restrição, né, quanto à idade que a paciente pode entrar na fila. E fora que são serviços restritos, né? São 192 clínicas no país, né, Tati? 192. E só 11 clínicas, 6% só dessas clínicas atendem pelo SUS, sendo que o tratamento não é todo subsidiado, né? Uma parte desse tratamento a paciente paga. Tem que arcar. A parte de medicamentos, principalmente. É uma reflexão, né, gente? Pensando em acessibilidade. Sim. A gente quer tanto que todo mundo tenha o acesso, né, ao seu desejo. É uma questão futura aí de grande reflexão. Sim. Renata, falando nisso, questão futura, você está envolvida em várias pesquisas no mundo, né? Mundialmente aí, nas pesquisas de reprodução. O que está acontecendo? O que vocês estão pesquisando? Conta pra gente. Vai ter útero de aluguel? A gente vai consigo fazer um cardápio, escolher, quero uma menina de olho azul, de cabelo. O que está acontecendo nessas pesquisas aí? Essa parte eu vou deixar para ficção científica, CRISPR, útero artificial, né? O que a gente tem hoje é útero de substituição, né? Que são pessoas que são relacionadas até 4º grau. Mas em termos de pesquisa, o que a gente tem observado lá na clínica, a gente tem pesquisado muito sobre a qualidade da informação, né, que está disponível para esses pacientes. Então, a doutora Márcia, também envolvida com a FMG, a gente tem buscado as informações em TikTok, em Instagram, né, para avaliar a qualidade dessas informações com os formulários específicos de informação para a saúde. E a gente ficou muito triste com o resultado, né, porque informação a gente só não tem qualidade.
A gente está numa era de fake news, né? Muito Exatamente, grande. exatamente. E tem poucos profissionais da saúde divulgando a informação como deveria ser divulgada, certo? E na parte mais de inovação, a gente tem uma parceria também com a UFMG, com a professora Samira, do Laboratório de Biologia Celular, na parte de formação de gametas in vitro. O projeto ainda está bem inicial. Eu participei da banca de doutorado da doutora Sara, que foi a aluna que defendeu, né, esse projeto. E o que está sendo feito? A gente está doando das pacientes o líquido folicular, que tem as células que ficam em volta do óvulo, que teoricamente seriam jogadas no lixo, né? Então as pacientes são orientadas, né, qual que é o objetivo da pesquisa, e elas doam aquele líquido folicular, e lá na UFMG as meninas isolam essas células e mantêm essas células em cultivo, para essas células conseguirem criar um ambiente propício para a célula tronco se converter em um óvulo. Então, olha que legal, né? Isso no futuro, né, para os casais que ou não tem óvulo mais, ou um casal, né, que tem entrado em falência ovariana por causa de quimioterapia, pode conseguir ter seu próprio gameta a partir da célula tronco, né? Nossa, então, que interessante. Sim. Interessantíssimo. E o estado da arte, se a gente for pensar no futuro para a reprodução assistida, pensar na inovação? Nossa, eu acho que a gente já está tão avançado, né? Mas o futuro, acho que está perto aí da inteligência artificial, de forma que a gente não precise realizar procedimentos invasivos no embrião, como são feitas as análises genéticas hoje. Então, a gente retira umas células do embrião e manda para análise. Eu acho que o futuro vai estar da gente fazer esses exames de forma não invasiva, de um sistema de cultivo mais dinâmico, né, e que a gente consiga ver o que o embrião está precisando em tempo real e oferecer para aquele embrião, por exemplo, aquele aminoácido que está faltando, que ele tem aquela necessidade especial. Porque a gente sabe, os embriões não são todos iguais. Mesmo dentro de um pool de ossos de uma mesma paciente, eles têm necessidades diferentes, né? Então, eu acho que o futuro vai estar aí, né, nessa individualização cada vez mais, não só do paciente, mas também do embrião, da forma de cultivo, né, da forma como a gente acompanha e da forma como a gente vai conseguir avaliar esse embrião. Eu queria fechar agora na parte de gestão, para a gente cumprir bem o nosso tempo aqui, que é o último tema. A gente passou na inovação, pegou um pouquinho de políticas públicas. Como é que é a gestão de um paciente desse? Como é que é a jornada de um paciente desse, né? Seja ele, eu acredito que se ele for sair da rede pública ou privada, ele vai ter uma jornada a seguir. Como é que a gente gere esse paciente numa jornada dessa, né? Que equipe que está envolvida nisso? Quais são os benefícios? A gente fala muito de você ter uma linha de cuidado com desfecho favorável desse paciente. Nós tivemos palestras aqui hoje falando do DRG, né, falando de gestão do paciente hospitalizado, mas às vezes nós gestores a gente esquece daquele paciente ambulatorial, que hoje a gente está falando de reprodução assistida, mas pode ser qualquer outra patologia ou linha de cuidado que a gente estiver trabalhando. Como é que eu faço a jornada de um paciente desse, que ele é ambulatorial, ele precisa ter um desfecho que é o beta positivo, e como é que vocês trabalham essa jornada interdisciplinar? Priscila, assim, a jornada do paciente, ele começa muito antes, né, de chegar até um centro de reprodução. Quando esse paciente ele chega até a clínica, ele já vem com uma carga emocional, com uma tristeza, com frustrações, porque ele já está tentando há meses ou até anos, né, engravidar. Então, quando ele chega, ele está emocionalmente já abalado. Então, a gestão a gente faz de uma forma, por exemplo, que todos os colaboradores, que eles sintam a necessidade de realmente acolher esse paciente. Esse é o principal, né? Na minha gestão, o principal foco de todos os envolvidos esse paciente, ele já chega na instituição muito cansado, muito desgastado. Então, é isso. Quando
ele começa, eu vou iniciar o tratamento, entra toda uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente. Então, entra a enfermagem, que ela vai fazer uma consulta de enfermagem, ela vai sentir a necessidade desse paciente, que a gente, lá na clínica, a gente tem um trabalho totalmente individualizado, para saber exatamente a necessidade de cada um, né? Eu tenho um paciente que chega e não quer ser mais frio. Agora, eu tenho um paciente que chega, que a clínica inteira, né, Renata? O paciente quer abraçar todo mundo, quer conhecer todo mundo. Então, a gente tem alguns... E como é que é, por exemplo, o farmacêutico envolvido nisso, o enfermeiro, a equipe, de jornada? Porque hoje quem trabalha aí com qualidade, na gestão no dia a dia, um dos grandes desafios é a gente fazer essa equipe conversar, né? Seja o paciente internado ou não. Por exemplo, o que é um farmacêutico, que eu sei que você está lá na sua equipe multi, o que um farmacêutico contribui para uma jornada de um paciente desse? Pois é. Antigamente, o farmacêutico nem aparecia. Era um tabu. É assim, eu já vi liminar proibindo, porque quando entrou a legislação, tem que ter farmacêutico de 24 horas, eu fui num estado aqui do Brasil fazer uma auditoria, e lá tinha uma liminar no hospital, porque o farmacêutico não podia estar lá 24 horas. Aí eu tive que sentar com os gestores e fazer um convencimento. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Quanto você está gastando aqui com desperdício? Vamos entender aqui que os maiores eventos adversos que a gente tem no mundo tá ligado a medicamento? Vamos conversar aqui do papel do farmacêutico. Quem é farmacêutico aí, dá um joinha, gente. Olha, com tantas coisas são importantes. E como enfermeira, eu acho que é membro importantíssimo. Né, a equipe inteira, né, é muito importante e desempenha um papel muito importante em cada etapa do tratamento. Então, falando do farmacêutico, antes o farmacêutico ele não aparecia, ele estava ali para dispensar remédio e fazer o controle de remédio controlado, que não podia ter muito acesso no bloco cirúrgico, na farmácia, enfim. Então, hoje na clínica, a nossa farmacêutica, a Kellen, ela desempenha um papel brilhante, porque ela tem contato com os nossos pacientes. Ela liga para a paciente, ela pergunta, tem um questionário, né, um checklist que ela tem de farmácia clínica que ela tem que cumprir, e quais medicamentos que ela está tomando, alergia a qual medicamento, a qual produto. Então, assim, a gente já pegou, por exemplo, a paciente tomando chá de carqueja. Quem não toma um chazinho de carqueja, enfim. E ele dá contração uterina. Quer dizer, prejudica o tratamento. Exatamente, prejudica o tratamento. Né? Então, o papel é extremamente importante. Paciente tem alergia a látex. Né? Paciente tem intolerância à lactose. Então, isso tudo é um cuidado com o paciente. Por exemplo, o paciente tem que tomar um café da manhã depois da punção folicular, depois da retirada do óvulo. Se a gente não souber que essa paciente tem intolerância à lactose, o café da manhã dela vai fazer mal para ela. Então, esses são os cuidados que a gente preza muito, sabe? Você sabe por que eu perguntei isso para vocês? Falei... recentemente eu fiz a minha pesquisa, até estudando as readmissões no Brasil na saúde suplementar. E o quanto que a gente vê a importância de conversar com o paciente. A Organização Mundial da Saúde esse ano falou muito disso, né? Que o paciente é centro do cuidado, na Semana de Segurança do Paciente, que a gente precisa de colocar ele no centro, de pensar em personalizar o cuidado. Então, quando a gente vai enxergar nas internações que eu estudei, tinha pacientes em vários estados do Brasil, e a gente está falando da saúde suplementar. A gente vê um índice acima de 2%, 2,7% de pacientes que readmitem nos hospitais por falha e por erro. Aí você pega ali paciente que foi fazer uma cirurgia plástica, saiu na maior prevalência, vocês imaginam?
A pessoa vai fazer uma cirurgia plástica, que é felicidade, não é uma cirurgia que eu estou ruim, eu vou fazer uma plástica, né? Ou eu vou ter um bebê, né? No caso. Então, imagina, um paciente, ele sai achando que vai dar tudo certo, depois ele vai voltar porque ele teve uma complicação, né? Ele teve uma infecção. Então, o quanto que é importante, a gente vai vendo na reflexão, saiu muitas questões cirúrgicas, né? Se a gente for pensar, o quanto que é importante fazer uma jornada segura de um paciente cirúrgico que vai passar por um procedimento, entender os riscos desse paciente. Às vezes ele vai fazer um procedimento simples, né? Pensando na gestão. E às vezes os gestores trazem, nossa, mas é tão caro trazer uma jornada dessa. Gente, tem jornada assistencial que a gente não gasta R$1. Foi até um produto técnico que eu publiquei aí, trazendo a jornada alta segura do paciente cirúrgico, por exemplo, porque ele alertou muito. Se um paciente readmite no hospital, o recurso que já é curto, ele está indo embora. Né? Ele tá utilizando um leito que poderia ser utilizado por outro paciente. Né? E tudo isso a gente pode prevenir. Então, quando eu falei da interdisciplinaridade, pensando nos dois aspectos, tanto na reprodução assistida, quanto também no paciente hospitalizado, o quanto que isso economiza. Eu vou até mudar o discurso, o quanto que isso evita o desperdício. E eu vou usar a frase da doutora Márcia Alemão, né, que é uma professora querida que fala muito da gestão do custo, e ela fala muito da gestão do recurso. Quando eu falo gestão do custo, minha língua até trava aqui. Se Márcia Alemão estiver por aí, a língua até trava. Por quê? Porque se eu falar de custo, né, vou fechar um hospital, eu vou fechar uma urgência, mas eu tenho que gerir melhor esse recurso no sistema de saúde. E esses estudos mostram isso claramente, né, o quanto que a gente pode evitar os eventos adversos, claro, né, assistenciais. Claro. E é o que eu te falei, o nosso paciente, ele é único, ele tem que ser único lá dentro. Então, a gente tem que ter um tratamento individualizado para ele. E falando em custo, se a gente não abrange tudo desse paciente, pode ser que o nosso tratamento não dê certo por um chá de carqueja. Nossa, gente, o chá de carqueja vai ficar gravado na minha memória. Então, a gente tem que estudar esse paciente nos mínimos detalhes para que a gente tenha um maior êxito. Não, ainda mais no caso desse paciente, que até se ele for fazer o tratamento pelo SUS, ele ainda tem que bancar uma parte, ele que vocês colocaram. Ele tem que bancar uma parte. É a vida dele, a história, é o sonho envolvido, é o único recurso, talvez, para fazer. Né? É isso aí. Então, a reprodução assistida, ela é muito delicada. E o público é muito frágil. Então, na gestão, eu acho aí, de todas as clínicas, a gente tem, o gestor, ele tem que ter um olhar de cuidado. E ele tem que passar isso para todos os seus colaboradores, né? Que o paciente, ele está fragilizado, porque a trajetória dele é sofrida, né? E ele está buscando um tratamento para conseguir um sonho, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, a trajetória, como a Tati falou, é difícil, e mais difícil ainda porque ela quer realizar o sonho da vida dela, que é ser mãe ou ser pai, né? Não, exatamente. Igual um paciente que readmite, que fez uma plástica, que ganhou um bebê, imagina. Teve prevalência de gestante. Assim, é o nosso compromisso enquanto gestores, né? Exatamente. Eu falo muito disso, assim. O quanto que não gasta R$1 você fazer o aletramento do paciente, conversar. A gente fala muito das metas de segurança do paciente. Exato. E tem uma das metas lá que é a comunicação assertiva. Gente, a comunicação assertiva, ela está em todos os tipos de negócios de saúde. Se a gente estiver falando de um laboratório, se eu não explicar bem como é o preparo do exame do paciente, ele vai chegar lá e vai fazer errado. Né? Se for um serviço de imagem, se for um hospital, reprodução assistida, tudo. Então, se a gente comunicar bem com o paciente, eu acho que já é meio caminho andado. Ele já está entendendo, eu certifico que ele compreendeu o que eu estou falando. Sim, e esse ponto, a enfermagem entra muito bem, né? Porque a equipe da enfermagem, ela conversa muito com o paciente. A enfermagem conversa até mais do que o próprio médico, porque ela está ali o tempo todo, ensinando como aplicar o remédio, né, que tem que ser aplicado todos os dias.
A paciente sempre tem alguma dúvida. Eu posso tomar bebida alcoólica? Liga para a enfermagem. Então, a enfermagem é uma ponte direta. Ela puxa a interdisciplinaridade. Exatamente. Né? Isso até no hospital também. E entra também a psicologia, que é muito importante. Sim. Né? Hoje teve uma paciente na clínica que assim, chegou bem, consultou, passou pela enfermagem, mas a reserva ovariana baixa. Ela não esperava nunca receber esse diagnóstico. Então, se eu não tivesse uma psicóloga ali para intervir naquele momento, né, para diminuir a dor dessa paciente, eu não estava abraçando essa paciente como a gente gosta de cuidar. Né? Tem a nutricionista também para cuidar da alimentação dessa paciente. Então, realmente é uma equipe grande. E nós tivemos agora a palestra de comunicação não violenta maravilhosa do Franklin, falando exatamente isso, né? Nesse caso. Como é que eu vou falar para ela, né, de uma forma assertiva que não deu certo? Né? Hoje, eu achei fantástica a palestra do Franklin. A gente estava aqui no preparo e vendo, escutando tudo de uma forma assim, o quanto que nos acolheu escutar. O quanto que é necessário essa questão da saúde mental hoje, quantas pessoas estão estressadas. E um dos casos que a Renata contou da infertilidade, tá ligada nisso, hein, meu povo? Não é? É a questão do estresse, da saúde mental. Cortisol. Então, a comunicação não violenta, ela é uma das pautas obrigatórias para o gestor de saúde hoje. Né? De ensinar seu colaborador. Eu tenho um exemplo de um cliente, eu não vou falar o local, mas que esse técnico, esse enfermeiro, ele foi fazer a jornada de uma criança que chegou no seu hospital. E a criança, ela chegou bem. Ela chegou com os sinais clínicos todos normais. E aí a médica assistiu essa paciente e levou esse paciente para a unidade de internação. Só que chegou na unidade de internação, ela complicou. A enfermeira da unidade de internação ficou assustada com o quadro que ela viu. Ela pegou a criança e levou ela para o pronto-socorro. Só que quando chegou lá, a enfermeira falou: você tá doida? Essa criança acabou de sair daqui. A mãe viu. Ele falou com a enfermeira de uma forma, vamos dizer aqui, não foi uma forma mediadora. Né? Ele estava na frente do paciente e de todo mundo. O que aconteceu? Ela escutou aquilo, ligou para o marido dela e falou assim: a nossa filha está grave e o enfermeiro não quer deixar ela ficar no pronto atendimento. E não era isso, ele só fez essa comunicação não assertiva entre os profissionais. Eu estou falando isso, gente, porque isso acontece diariamente. Olha o desfecho desse caso. E aí esse enfermeiro, tudo bem, o que aconteceu? A criança foi complicando mais ainda na urgência, foi para a UTI. No momento que ela chegou na UTI, o pai chegou. Diz que na porta da UTI o pai virou e falou assim: se a minha filha morrer, vai morrer o médico e vai morrer o enfermeiro. Gente. Ali já era um sinal de alerta. Ele falou: eu sei como foi. O enfermeiro não queria deixar minha filha ficar no pronto atendimento. Olha como é que a comunicação não assertiva, ela vai abrindo espaço. E aí essa criança, infelizmente, foi a óbito. Né? E foi muito triste e tal, o desfecho. E aí, passaram-se 3 meses. Esse profissional um dia estava saindo do plantão, tranquilamente pela manhã, eu vi as câmeras direitinho. Tinha uma moto só perseguindo ele. Dava para ver nas câmeras, ele não sabia. E aí ele estava saindo, pegou uma moto dele para sair do plantão, dava para ver o rostinho cansado, né? Quem é plantonista. E no meio do caminho ele toma, acho que foram 7 tiros. Nossa. 7 tiros. E claro, era o pai da menina, né? Para ele perdeu tudo. E veja, por causa de uma comunicação ali não alinhada entre os profissionais, é uma questão que a gente não vê no dia a dia, né? Quanto que a gente comunica errado num elevador de um hospital, num elevador de uma clínica, até o WhatsApp, gente. Às vezes a gente está digitando, tem alguém olhando, está lendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, nós profissionais de saúde. Esse enfermeiro, ele conseguiu sobreviver, passou por várias cirurgias, mas o motoqueiro que estava com ele, né, que ele pegou uma moto de aplicativo, ficou paraplégico. Gente, olha o destino, né, o desfecho. Então, e para esse profissional, né, como que é a vida agora? E a gente foi fazer uma reunião de Never Events exatamente para entender o contexto e fazer esse ciclo de melhoria ali, o quanto a gente viu. Gente, a gente tem que melhorar a comunicação
assertiva não só com o paciente, com todo mundo, com a equipe interdisciplinar, porque isso impacta em desfechos desfavoráveis. Né? Então, também é importante. A gente tem aqui, eu já estou vendo várias perguntinhas, e olha, gente, esse é o tema de estudo da Patrícia, que está aí mediando, é uma enfermeira maravilhosa. A Patrícia é palestrante, é pesquisadora, é uma enfermeira que atua diretamente nessa linha de pesquisa. Então, quem estiver aqui, quiser convidar a Patrícia, é a área dela de pesquisa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu tenho certeza que ela está aí já pensando em 1000 coisas sobre esse tema. Então, gente, a gente já vai finalizando aqui para cumprir o tempo direitinho. Mas já tem perguntinha aí na plateia. Já colocaram ali na tela. A Patrícia já está aí. É ela, tá, gente, que eu estou falando. Tudo bem, Paty? Daí? Tudo bem, Priscila. Obrigada, viu? Tem perguntinha aí, né, da Ângela. A Ângela tá falando assim, Ângela Maria de Souza, ela tá falando assim, é muita evolução, comodidade, modernidade e oportunidade futura. Muito bonita e salutar. Mas atende que classe de pessoas e estendida ao SUS? Nós, gestores do serviço público, políticas públicas de saúde, como trabalhar esse viés? Nossa, é provocante. Exatamente o que a gente estava discutindo aqui. Eu vou deixar as gestoras aqui discutirem um pouquinho, que elas trabalham no dia a dia, como é que a gente pode amenizar isso para o paciente, né? Eu tenho certeza que quem está lá na ponta fica muito sentido, porque ainda mais quem trabalha na atenção primária, né, que está ali no dia a dia, que enxerga esse desejo na ponta desse paciente, que tem o desejo de ter um filho, de ser mãe, enfim, casais homoafetivos. Como fazer essa ação no dia a dia? Existe ações suplementares ao SUS que possam ajudar esses pacientes? Lá na clínica, Priscila, a gente tem contratos, né? A gente indica, em parceria com uma agência financiadora. Então, a paciente tem, essas que têm uma renda menor, elas podem ter acesso ao tratamento, sim. Temos programas também. Tem programas, o chamado Programa Alcance, que a paciente também com renda menor consegue fazer o tratamento de forma mais amigável. E os próprios parcelamentos, né? Eu sei que não ajuda muito parcelar, mas às vezes é necessário, certo? Então, as clínicas, essas particulares, elas buscam esses programas para tentar ajudar esses casais que realmente precisam. Certo? Ai, que bom, né? Pelo menos que tem alguma coisa, não está no zerado. Mas eu acho que é uma reflexão nossa. Eu penso principalmente naquele paciente oncológico que a gente conversou lá atrás. Sim. Né? Eu acho que precisa de ter não sei se tem alguém já com projeto de lei, com alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. O paciente oncológico lá na clínica, ele já automaticamente entra no programa Alcance. Sabe? Independente da renda dele. Uhum. Porque é um paciente que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Sim. Né? Para ele. Com certeza. Tem comentário aqui, Sandra Eliemar Rocha. Obrigada pela pergunta e comentário. Ela fala assim: farmacêuticos são fundamentais em todos os espaços da assistência ao paciente. Concordo demais. É isso aí. Tá? Eu acho que se a gente é só pegar as pesquisas e ver quais são os maiores eventos adversos em saúde no mundo. Tá ligado a quê? Ao remédio, ao medicamento. Então, o papel do farmacêutico na prevenção, a farmácia clínica. Se a gente for sair um pouco do hospital, a Tatiana deu um exemplo aqui magnífico. Chá de carqueja, quem pegou aí foi o farmacêutico. Né? O olhar atento do farmacêutico, o farmacêutico ali no balcão. Então, é um profissional que, com certeza, é importantíssimo na equipe interdisciplinar. Tá? Então, agora está na hora de concluir. Eu vou chamar a Paty para voltar. Paty, você está aí?